Olá, pessoal, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula aí de formação para os projetos extensionistas desse semestre. Meu nome é Vanessa Nunes, sou pró-reitora de Pesquisa e Extensão dos Centros Universitários da Uniesp, sou advogada e professora universitária. Aproveito para iniciar informando que aí no comentário tem um link para as inscrições, para que você tenha direito aí à certificação. Caso você não tenha feito a sua inscrição, já corre, clica, ela vai ficar disponível aqui até dia 21 para que você faça a sua inscrição e assista essa aula. Bom, tem uma notícia triste, não muito boa. Nós tínhamos divulgado essa aula com a professora Patrícia Gorichi, uma excelente professora, já tive várias oportunidades de conversar com ela, de assistir palestras, só que ela ficou doente, então por questões de saúde, nós não conseguimos fazer essa aula com a professora, mas nossa aula vai seguir e eu que vou apresentar para vocês aí nossos objetivos, conversar sobre a ONU e o que é, né? Esses objetivos sustentáveis que nós vamos trabalhar nesse semestre, número 1 e o número 2. Vamos lá, eu fiz uma apresentação aqui bem didática para nós conversarmos. Muitas vezes é a primeira vez que você está tendo contato com esse tema. Então, eu tentei trazer aqui de forma bem detalhada para que seja bem agradável esses minutos que nós vamos conversar. Olha só, gente, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso foco hoje é falar sobre a erradicação da pobreza e fome zero e agricultura sustentável, como pontos de partida para a transformação social. Para começar a falar desse assunto, a gente tem que falar como esse tema é importante, né? E por isso que esses dois temas centrais, eles foram escolhidos para seguirmos nossos projetos aí para os próximos semestres. Por quê? Esse tema, ele ultrapassa fronteiras nacionais e se conecta com, na verdade, com a vida de cada ser humano, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele tem como foco, né, principal erradicar a pobreza, né, a fome zero, porque são pontos de partida até mesmo para nós atingirmos as demais metas, né, os outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, assim, é um compromisso que foi firmado pela comunidade internacional, mas que precisa ser traduzido em políticas públicas, em ações comunitárias, engajamento individual. Por isso que é tão importante nós que estamos aqui no ambiente acadêmico, falando aí de transformação social, e nós temos sim a possibilidade de fazermos estudos, de conseguirmos aí atingir a sociedade dentro ali da nossa sala de aula, né, de um trabalho em grupo com os colegas, que esse é o nosso objetivo nesse semestre. Vamos falar um pouquinho de contexto histórico. Após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o mundo buscou estabilidade, paz, cooperação internacional. Nós tivemos uma experiência que foi a Sociedade das Nações, que durou de 1919 até 1946, que foi criada após a Primeira Guerra, só que não tinha conseguido ter sucesso no objetivo de impedir novos conflitos. E nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU, na verdade, a Organização das Nações Unidas, ela surgiu com a necessidade de uma organização mais ampla, mais eficaz. Então, por isso que houve a criação da ONU. Tá? Então, a Carta das Nações Unidas ela foi assinada no dia 26 de junho de 1945, em São Francisco, por 50 países inicialmente. Hoje, nós já contamos com 193 países membros, né? Muitos comparado ao início. Em 24 de outubro do mesmo ano, ou seja, de 45, a ONU ela entrou oficialmente em vigor, celebrando o Dia das Nações Unidas. Qual que é o objetivo da ONU? Trazer paz, segurança, direitos humanos, cooperação para o desenvolvimento social. Então, a Carta da ONU é o documento mais importante da organização. O artigo 103 dessa carta, ele fala que no caso de conflito entre as obrigações
dos membros das Nações Unidas, em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta. Então, os países que são signatários, os países membros, eles têm sim a Carta, né, da ONU como um documento importante, um documento relevante, até mesmo os objetivos que nós vamos conversar aqui, os países membros assinaram, falando que sim, nós vamos buscar erradicar a pobreza, nós vamos buscar atingir esses objetivos sustentáveis. Então, é importante até para nós falarmos, porque como essa carta é muito importante, e ela é de 1945, eu coloquei aqui para vocês o preâmbulo, o começo dessa carta da ONU para nós lermos juntos. Olha só, nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, por duas vezes, que por duas vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e estabelecer condições sob quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e as melhorias de condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Então, o preâmbulo da Carta da ONU, desde 1945, tem esse fundamento, né, essa busca aí de uma liberdade mais ampla. E os países envolvidos, que são os países membros, eles seguem essa mesma linha. Né? Então, por isso que eles fazem parte dessa organização. Então, aqui eu coloquei uma foto da carta, né? Até o comecinho aí que nós acabamos de ler juntos. A qualidade nem ficou tão boa, mas é só para ter uma ideia geral ali. Então, alguns marcos históricos importantes, até porque de 1945 até hoje, aqui em 2025. Então, vamos entender. Em 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, quando nós estudamos nas nossas disciplinas direitos humanos, essa declaração é muito bem trabalhada aí nos bancos acadêmicos. Em 1960, nós tivemos a descolonização e independência de países africanos, que foi uma pauta da ONU, e se amplia para desenvolvimento. Em 1972, nós tivemos a Conferência de Estocolmo, que foi o início de uma agenda ambiental global muito importante, que daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, que foi uma das primeiras vezes que nós ouvimos falar em desenvolvimento sustentável. Em 1992, nós tivemos a ECO 92, que foi no Rio de Janeiro, que foi criada a Agenda 21 e a sustentabilidade. Em 2000, nós tivemos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram 8 metas estabelecidas, e essas metas seguiram até 2015. E em 2015 é o que nós vamos trabalhar agora, que é a Agenda 2030, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 2030, ela é uma promessa dos líderes mundiais para que os povos do mundo não deixar ninguém para trás, né? Essa é a fala do secretário-geral da ONU em 2015, com esse foco, com esse pensamento de alcançarmos até 2030 os 17 objetivos. Então, vamos falar um pouco dessa Agenda 30, que é o que nós vamos trabalhar aí desse semestre para frente. Então, vamos lá. Ela foi adotada por unanimidade, ou seja, pelos 193 Estados-membros da ONU em setembro de 2015. Estabeleceu ali 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem alcançadas até 2030. Então, cada objetivo tem metas, né? Então, diluídos, somados, na verdade, né? Os 17 objetivos com as metas de cada um, são somadas 169 metas. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a busca de prosperidade. Ela busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, assim os termos da ONU.
E o plano, ele está estruturado que nós chamamos de 5 P's. Por quê? Porque está estruturado em pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Quando nós falamos em pessoas, nós falamos em erradicar todas as formas de pobreza e de fome e garantir dignidade e equidade. Quando nós falamos de planeta, nós estamos falando de proteger os recursos naturais, o clima do nosso planeta para gerações futuras. Não pensando só no hoje, mas pensando nas gerações futuras também. O P de parcerias, ele vem de implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. O P da paz, que é promover as sociedades pacíficas, justas e inclusivas. E o P de prosperidade, que é garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Então, esse plano ele está estruturado nesses 5 P's. E com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que nós vamos ver agora. Bom, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm como foco a transformação social, né? Então, não são apenas metas técnicas, mas projetos de transformação. Integram políticas públicas, empresas, universidades, que aqui estamos nós, e a sociedade civil, destacando aí, né, as 2 primeiras ODS, que é a erradicação da pobreza, e 2, fome zero e agricultura sustentável. Esses 2 objetivos nós podemos utilizar como pontos de partida, né? Em breve eu vou até fazer uma comparação ali para vocês, porque se nós conseguirmos esses 2 primeiros objetivos, os demais, eles acabam sendo mais fáceis de alcançar. Porque se eu vou erradicar a pobreza, por exemplo, eu não vou ter mais problema com alimentos, eu não vou ter problema com renda. Então, assim, esses 2, sim, são pontos de partida para os demais objetivos possam ser alcançados. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Quais são esses objetivos, né? Os 17 objetivos. O primeiro, erradicação da pobreza. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. O terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades, comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias e meios de implementação. Então, nós temos aí 17 objetivos, e o que nós faremos aqui das nossas extensões? As extensões, elas terão, cada semestre, 2 objetivos que nós vamos trabalhar. Então, para esse daqui, 2025.1, nós vamos trabalhar com a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Então, você vai seguir o seu projeto de extensão, inclusive o professor, você, seu grupo vão conversar sabendo que o tema inspirador para esses projetos são esses. Então, o que você pensar em fazer, tente aí, né, atingir a sociedade com esses objetivos, né, até para você conseguir agregar o que você aprende na escola, o que você aprende no banco universitário e trazer para a comunidade, que esse é o principal objetivo do Ministério da Educação quando ele fala da extensão, né, para que o conhecimento não fique só com você. Né, tantas parcerias, tantas soluções que são encontradas por nossos alunos, né? Já tive aí alunos que escreveram um trabalho que viraram uma política pública, né? Por que não? Né? Muitas vezes nos seus estudos, nas suas pesquisas, você pode ver ali uma situação que está acontecendo, por que não pensar numa política pública para aquilo? Né? Então, a ideia é você usar como inspiração e você trabalhar com um foco de erradicar a pobreza, de fome zero, agricultura sustentável. Vamos agora falar um pouco do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1,
até porque nós temos conceitos aqui que eu acho bem interessante a gente trabalhar. Olha só, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, ele estabelece acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, atualmente, o relatório do desenvolvimento sustentável da ONU, em 2023, ele fala que cerca de 9% da população mundial, 9%, vive em extrema pobreza, ou seja, menos com 2 dólares e 15 centavos por dia. Gente, se colocarmos a cotação do dólar hoje, do real, eu até cheguei a fazer a conta, dá R$ 11,75 por dia. Pessoas que vivem com menos do que isso. Então, o combate à pobreza, ela exige políticas de proteção social, ampliação do acesso aos serviços públicos e promoção da inclusão econômica. Então, até usei aqui uma frase do secretário-geral da ONU que fala que a pobreza não é natural, né? É resultado de escolhas. E nós temos a responsabilidade de fazer escolhas diferentes. Então, uma ideia é buscar mudar a realidade, né? Buscar mudar essa realidade de miséria, de pobreza. Então, a pobreza, ela não se limita apenas na ausência de renda, porque quando nós pensamos a primeira coisa, a gente pensa em dinheiro, mas não só. Ela é uma condição multidimensional, que envolve restrições de acesso a recursos, oportunidades, direitos fundamentais. Então, eu trouxe aqui para vocês, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Banco Mundial, a pobreza ela deve ser compreendida em diversas esferas, por isso que é o combate em todas as dimensões. Então, a primeira dimensão, a gente pode utilizar a dimensão econômica, por óbvio, né, que é a falta de renda suficiente para garantir necessidades básicas, por exemplo, alimentação, moradia, vestuário, transporte. O Banco Mundial define pobreza extrema com quem vive menos, como já mencionei, de 2 dólares e 15 por dia. É a paridade de poder de compra, né? Esse dado foi de 2022, mas entende que é pobreza extrema, né? Porque com valores inferiores a 2 dólares e 15 por dia, você não vai conseguir ter alimentação, você não vai conseguir ter moradia, vestuário, transporte, você não vai ter dignidade humana, né? Quando nós falamos da dimensão alimentar, nós estamos falando da insegurança alimentar quando as famílias não têm acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade adequadas. Muitas vezes pode ser que ela não tenha fome, mas ela não está adequadamente alimentada, ela não tem segurança, né? Então, essa aqui se relaciona diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, que fala da fome zero e agricultura sustentável, né? A insegurança alimentar, ela também traz reflexos para a saúde, né? Nós vamos conversar amanhã, por exemplo, com alguns profissionais, e dentre os profissionais, um professor de gastronomia e nutrição e uma professora também da área da saúde, da enfermagem, que nos traz essas informações, falando sobre a insegurança alimentar. Ela não afeta só questões físicas, né? Também psíquicas, quando a gente conversa com uma outra profissional que é da área da psicologia, por exemplo. Então, é um todo, né? É muito complexo. Então, quando a gente fala da dimensão alimentar e de segurança alimentar, ela acaba atingindo até outras áreas também. Dimensão social, né? A exclusão de serviços essenciais como saúde, educação, saneamento, transporte, a precariedade habitacional, a falta de acesso à água potável, também é pobreza. Por isso que não pode a gente só pensar em questão de renda, né? Muitas vezes a situação que aquela pessoa vive, a falta de saneamento básico, por exemplo, ela tem um efeito muito impactante na vida da saúde da pessoa. Vamos colocar também, acabou cortando aqui, gente, mas quando a gente fala da dimensão educacional, a pobreza ela perpetua ciclos de desigualdade, né? A baixa escolaridade, reduz oportunidades de emprego, o que mantém a condição de vulnerabilidade daquela pessoa, né? Em especial aqui no nosso país, quando a gente fala de educação, as pessoas que não têm ensino superior, elas têm salários mais inferiores do que aquelas que possuem, né? Então, a falta de acesso educacional, né? Porque até o ensino, quando nós estamos falando, né? Da escola, por exemplo, até o ensino médio,
Isso é garantido pelo Estado. Agora, quando nós falamos do ensino superior, a gente fala ali da questão da meritocracia, do acesso, porque nós não temos vagas na quantidade suficiente de escolas públicas, faculdades públicas, por exemplo, para todos, né? E isso acaba atingindo diretamente a vida dessa pessoa, a vida financeira, porque nós temos estudos, quem quiser aprofundar e pedir material, posso mandar, nós temos estudos mostrando, né, que quem tem o curso superior, por exemplo, ele tem renda superior. Então, a falta de acesso ao ensino também gera pobreza, né? O acesso limitado a conhecimento também. Inclusive, gente, quando nós falamos de exclusão digital, tecnológica, né? Então, imagina, por exemplo, o seu grupo fazendo uma pesquisa quanto a isso, né? Quantas pessoas têm acesso no seu bairro ali à tecnologia? Será que todo mundo tem? Porque às vezes a gente tem internet, será que todo mundo tem a mesma quantidade ou a qualidade que nós temos, né? Consegue ter acesso a ferramentas tecnológicas, né? Tem um filme que eu gosto bastante, que eu queria indicar, que é o filme que chama Eu, Daniel Blake. Esse filme ele mostra bem um cidadão tentando acessar, por exemplo, o sistema da Seguridade Social do país dele, mas sem acesso às ferramentas tecnológicas, ele quase não consegue o benefício, né? Então eu queria muito que vocês até assistissem como forma de olhar crítico mesmo, para ver e olhar essas dimensões da pobreza, né? E acaba não sendo só com relação à renda. Lógico que a renda é um dos principais fatores, porque se eu tenho renda eu consigo acessar. Mas não só, a gente não pode ficar preso só nessa questão. Uma quinta dimensão, nós podemos usar aqui direitos e cidadania. Uma ausência de participação política, discriminação, barreiras para exercer direitos fundamentais. A pobreza limita o exercício da cidadania plena e a inclusão social. Então, muitas vezes você não imagina o impacto que você pode causar numa determinada comunidade. Você faz uma cartilha que para você é algo super simples, mas você não tem dimensão que cai muitas vezes na mão de uma pessoa que realmente estava precisando daquela informação, né? Eu já fiz alguns projetos extensionistas em outras instituições, que um trabalho que eu fiz com os alunos foi realmente divulgar. Nós divulgamos sobre o saque do FGTS, né? Saque aniversário e o saque rescisão. E as pessoas ficavam assustadas porque não sabiam que quando você optava pelo saque aniversário, para você voltar para o saque rescisão demoram 25 meses. E a pessoa ela não tem a possibilidade de sacar na rescisão somente a multa, né? E se ela envolver então um empréstimo, ela não consegue. Então, essas informações que muitas vezes, para quem tem acesso à tecnologia, à informação, a gente faz de forma rápida, mas às vezes a comunidade não consegue saber, não acessou a informação. Por mais que nós temos informações para todos os lados, mas muitas vezes essa direcionada ou essa que traz informações de inclusão, de cidadania, são cruciais, né? Já fiz uma extensão também até relacionada à adoção. As pessoas não sabiam onde elas teriam que se socorrer se ela quisesse adotar uma criança, né? E olha, a TV está aí, o rádio está aí, a internet está aí, tanta informação e a maioria das pessoas responderam errado. Quando os alunos fizeram uma pesquisa simples na rua mesmo, a maioria falava que tinha que ir para o conselho tutelar, né? Então, olha só, acesso à informação, né? Acesso à informação, acaba a pobreza. Nesse caso, a falta de informação limita o exercício da cidadania. Vamos colocar aqui a dimensão psicológica e cultural, né? Impactos na autoestima, na esperança, na visão de futuro, estigmatização social e discriminação que reforçam a exclusão, né? Então, a pobreza também tem essa dimensão aí psicológica. E os conceitos que eu trouxe aqui para vocês, referente à pobreza. Por exemplo, a ONU, ela fala que pobreza é a privação de recursos, capacidades e oportunidades necessárias para uma vida digna. Também nós temos aqui a Amartya Sen, que ele fala: pobreza não é apenas a falta de renda,
mas sim a privação de liberdades fundamentais que permitem às pessoas viverem com dignidade. E o IBGE? O IBGE aqui no Brasil, ele considera pobres as pessoas com renda domiciliar per capita, ou seja, por cabeça, até meio salário mínimo, e extrema pobreza, quando aquelas que têm até um quarto de salário mínimo por pessoa na família, né? Então, são conceitos e visões até para que a gente consiga ter essa amplitude da palavra pobreza. Então, assim, lembra que eu comentei com vocês que cada objetivo, ele tem metas, né? Então, as metas, de forma resumida e simplificada, até para ficar mais fácil para a gente aqui conversar, as principais metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 primeiro que o objetivo é acabar com a pobreza e todas as suas formas em todos os lugares, ok? Só quais são as principais metas? Então, aqui a primeira, erradicar a pobreza extrema, menos de 2 dólares e 15 por dia, reduzir pela metade todas as formas de pobreza, implementar sistemas de proteção social, garantir acesso igual à terra, recursos e serviços financeiros, fortalecer resiliência contra desastres e crises, mobilizar recursos para apoiar países em desenvolvimento e adotar políticas inclusivas e sensíveis a gênero. Então, esse daqui é um resumo dessas metas que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 estabelece. Agora, gente, nós vamos para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável. Bom, o objetivo, né, é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição, promovendo a agricultura sustentável. Como que o relatório, gente, do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo, de 2022, mais de 735 milhões de pessoas sofrem de fome crônica. A fome é um problema estrutural, que envolve desigualdade social, mudanças climáticas afetam, guerras, sistemas alimentares insustentáveis. E também, assim, o destaque, né? Eu até coloquei aqui na parte de baixo desse relatório, fala que não se trata apenas de produzir mais alimentos, mas de garantir acesso justo, reduzir desperdício, promover sistemas alimentares resilientes. O que eu trouxe aqui para vocês na sequência é falar um pouquinho desse conceito porque nós falamos da fome, né? Trouxe até alguns dados, mas esse conceito de sustentabilidade, né? A gente fala tanto, ouve tanto, mas será que eu sei de quando ele surgiu, né? E o que ele significa? Primeiro vamos entender de quando ele começou a ser mencionado. No início da nossa fala, eu falei sobre a Conferência de Estocolmo, de 1972. Gente, foi a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente e iniciou ali um debate sobre conciliar o desenvolvimento, porque a gente não pode parar, a gente tem que desenvolver, né? A indústria está aí, nós temos os empreendedores que precisam seguir, mas nós temos que ter a seguinte preocupação: não temos só o hoje, a gente também tem o amanhã, e a gente tem que preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né? Nós tivemos também um relatório em 1987, que publicou Nosso Futuro Comum, que foi uma definição oficial de desenvolvimento sustentável, e a ECO 92, que foi muito importante, porque foi a conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento. Então, a gente, nesse encontro, nessa conferência, estabeleceu a Agenda 21, consolidando aí o conceito de sustentabilidade. Então, esses encontros são muito importantes, que são formas de estabelecer metas, de conscientização. Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele é muito forte quando a gente estuda, né? Vocês vão ver quem é da agronomia, quem é da engenharia, quem é do direito. A gente acaba estudando muito na disciplina de direito ambiental. Por quê? Porque, olha só, gente, até 1960, nós estávamos numa fase global, inclusive, que a gente chama de fase desregrada. O que significa isso?
Gente, nós tínhamos uma exploração do meio ambiente irrestrita, não tinha regulação, não tinha normas, não tinha regras. Então eu poderia poluir, né? Eu vou até dar uma sugestão aí para vocês, depois deem uma pesquisada. Chama Vale da Morte. Foi o que aconteceu em Cubatão, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ali próximo de Santos, tem uma cidade que chama Cubatão. Então, dá uma olhadinha ali em 1980, para vocês terem uma ideia, que estado que ficou a cidade, né? Porque não tínhamos regras. A poluição, né? Meio ambiente, floresta, tudo isso podia ser usado sem limites de recursos. Depois de 1960 para cá, até 1980, nós tivemos uma fase que é chamada de intermediária, que ela é a fragmentária. As primeiras leis começaram a surgir em 1967, né? E foram criadas ali algumas normas, algum tipo de controle pontual. Mas mesmo assim longe, né, de uma proteção integral. Então hoje nós vivemos de 1980 para cá, que foi a criação da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós tivemos a Lei 6.938 de 81, que propõe uma gestão integrada, princípios, instrumentos. Inclusive, o artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que o desenvolvimento sustentável é aquele que compatibiliza o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, assegurando o atendimento das necessidades das presentes e das futuras gerações. Então, quando nós falamos de meio ambiente, quando nós falamos de agricultura e quando nós falamos de sustentabilidade, esses três estão juntos, porque nós temos que pensar nas futuras gerações e temos que sustentar as atuais, e lembrando que nós teremos uma geração futura, né, que não é só para nós. Então, nós temos toda essa legislação quanto a direito ambiental, nós temos a necessidade de comer, e nós temos aí a sustentabilidade que nós temos que pensar. Então, esse objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, ele fala exatamente da fome zero e da agricultura com esse olhar, com esse pensamento de sustentabilidade, que é a fase holística que nós vivemos. Então, as principais metas que nós temos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, primeiro, né? A gente tem que entender qual é o objetivo. É acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. E um resuminho das principais metas que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos ler juntos. Acesso universal a alimentos seguros e nutritivos, erradicar todas as formas de desnutrição, dobrar produtividade e renda de pequenos agricultores, garantir agricultura sustentável e resiliente, proteger diversidade genética de sementes e animais, investir em infraestrutura rural, pesquisa e tecnologia, corrigir distorções no comércio agrícola, melhorar a transparência em estoques e preços dos alimentos. Aí você fala, professora, mas está distante de mim, né? Tem alguns cursos aqui que estão mais próximos, tem outro que você acha que está mais distante. Às vezes, gente, eu conversei com um professor que vai veicular amanhã a aula, que nós falamos sobre a feira. Né? Para onde vai aquilo que não foi vendido? Né? Para onde vai? Aquela banca ali cheia de frutas, que quando você chega lá 1 da tarde, 2 da tarde, já estão até encerrando ali o expediente, fechando ali as barraquinhas. Para onde vai? Porque a gente sabe que aquele alimento está bom para consumo, só que às vezes no dia seguinte o consumidor não compra, porque já não está com a mesma aparência, né, de tão fresco. Às vezes você conversando muitas vezes na feira, ou traçando um projeto que você é da administração, por exemplo, você traz um projeto e você aproxima, né, o feirante de alguma ONG que cuide, por exemplo, de crianças ou de pessoas vulneráveis. Olha o trabalho lindo que você acabou de fazer e muitas vezes você só aproximou, né? Ou então passar informações para determinado público sobre como você pode ali fazer com que o seu negócio tenha parceria com o comerciante local. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, e nós que estamos no ambiente acadêmico, né, que nós temos aí a desenvoltura muitas vezes para traçar um projeto, fazer uma pesquisa, né, você vai poder
fazer e vai ajudar muita gente. Então, qual é a conexão entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Bom, primeiro, o combate à pobreza e à fome, né, que acaba sendo a base de todos os demais objetivos. Né? Sem eles, não há educação de qualidade, que atinge o objetivo número 4, não há saúde e bem-estar do objetivo 3, não há igualdade de gênero no objetivo 5, não há crescimento econômico sustentável do objetivo 8. E assim, a gente pode concluir que os objetivos 1 e 2, eles funcionam como alicerce. Então, esse primeiro projeto que vocês farão, que terão essa inspiração nesses 2 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, servirão aí como estrutura para os demais. Porque vocês vão trabalhar, vão entender, e os demais projetos vocês vão ver que vão ter relação, né? Isso vai ser um trabalho muito relevante que será feito aqui pelo nosso grupo institucional. E assim, né, uma pergunta. Professora, mas como eu e o meu curso podemos ajudar? Eu trouxe aqui para vocês, gente, algumas dicas ou algumas informações que possam aí ajudar a você pensar, né? Jamais aqui estão limitando, de forma alguma. Aqui somente algumas ideias. Eu sei que você vai ser muito mais criativo e como professor em sala de aula, especialista quanto ao assunto, né? Isso vai ter muito mais brilho do que eu vou passar aqui. Então, num curso de administração, por exemplo, né, você pode falar sobre consultoria em microempreendedorismo. Então, você pode falar de negócios solidários, em famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Você pode fazer uma oficina de gestão financeira familiar, falando até mesmo sobre o combate ao endividamento, uso consciente de recursos, um planejamento, né? A gente pode fazer ali um plano de negócios para que haja uma gestão financeira melhor, apoiar a criação de cooperativas de agricultura familiar, em parceria com as comunidades locais, né? Até esse caso que eu comentei da feira, por exemplo, encaixa para a administração. Investigar recursos que estão sendo desperdiçados, aproximar as ONGs, que muitas vezes de empresários que possam ajudar. Enfim, são somente algumas dicas que eu acho que o curso de administração faria isso muito bem. O curso de direito, por exemplo, né? Atendimento jurídico gratuito em comunidade vulnerável. Gente, benefícios sociais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de direito previdenciário, né, nós temos ali o benefício de prestação continuada, que é da lei orgânica, que é da assistência social, nem é do previdenciário, é da assistência social, que muita gente tem direito e a pessoa nem sabe, né? Olha, os requisitos ali para poder conseguir essa assistência, uma pessoa que tem uma doença incapacitante há mais de 2 anos e não consegue trabalhar, e tem uma renda per capita até 1/4 de salário mínimo na família, essa pessoa pode dar entrada nesse pedido de assistência, né? Então, o fato de você trazer essa informação na comunidade, muitas vezes vai salvar gente que nem sabia que tinha essa possibilidade, né? Uma cartilha jurídica trazendo direitos sobre alimentação, sobre programas sociais, sobre políticas públicas. Investigar se uma política pública ela está sendo aplicada de forma satisfatória, porque às vezes não basta existir, né? Será que ela está sendo ali implementada como deveria ser? Então, você vai fazer uma investigação no posto de saúde, às vezes, ou numa escola, né, para saber o cardápio da escola, se atinge o que é regulamentado por lei. Fazer uma clínica de direitos humanos, isso é bem legal, com ênfase em combate à pobreza, exclusão social, né, fazer que os alunos façam os atendimentos. Temos aqui, na psicologia, né, podemos montar grupos de apoio psicológico para famílias em situações de insegurança alimentar, projetos de acolhimento em escolas, né? Gente, a evasão escolar, por que está acontecendo a evasão escolar? Né? Quais os efeitos dessa evasão escolar? Atividades socioemocionais em comunidades atendidas por programa de distribuição de alimentos, né? E tem muita coisa, né? A escuta ativa que a psicologia pode fazer e pode curar tanta gente aí com questões emocionais, né? Relacionados aí
a vulnerabilidade. Num curso de terapia ocupacional, por exemplo, né, oficinas de reaproveitamento de materiais para geração de renda, artesanato, produtos sustentáveis, ações com idosos, pessoas com deficiência, para inclusão em projetos comunitários, hortas comunitárias, culinária social, projetos de autonomia alimentar, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, curso, por exemplo, das ciências contábeis, né, educação fiscal e orçamentária para famílias de baixa renda, orientação para evitar o superendividamento, né? Imagina aquela pessoa que já está endividada e aí ela faz empréstimo para conseguir pagar e nem consegue pagar e só piorou a situação. Às vezes, uma orientação de alguém que tem essa visão das ciências contábeis pode sim ajudar muito aquela pessoa que está enrolada financeiramente. Orientação para microempreendedor individual, né? Orientação para empresário individual, aquele que começou e ele tem muitas dificuldades sobre tributação, sobre qual que é ali as questões tributárias que mais se enquadram à necessidade dele. Porque quando nós incentivamos um microempreendedor, você ajuda não só ele, mas também empregos diretos e indiretos. Porque quando ele produz, ele também está comprando de outro local. E aí ele contribui com os empregos indiretos daquele fornecedor, que ele não emprega diretamente, mas ele contribui. Então, isso faz bem para toda a comunidade local. Projetos de prestações de contas solidárias para ONGs, por exemplo. Então, vamos dizer que tem uma ONG que trabalha com uma alimentação. Você pode muitas vezes falar, olha, a gente pode ajudar com prestação de contas, com organizar ali, muitas vezes essas questões contábeis daquela ONG, que ela já não cobra nada, ela está fazendo de algo totalmente solidário, e você também pode auxiliá-la. E você está combatendo a pobreza. Por quê? Porque você está ajudando quem faz, né? Então, é uma forma de todo mundo se ajudar. No curso de enfermagem, campanhas de nutrição e saúde preventiva, né, em comunidades de risco social, monitoramento nutricional em escolas e abrigos, oficinas sobre higiene e aproveitamento integral dos alimentos, como você pode lavar melhor os alimentos, aproveitar esses alimentos para fazer bem para a saúde. Né? Então, o acesso à saúde, né? Quando ele é escasso, ele já remete direto ali à vulnerabilidade. No curso de odontologia, né? Atendimentos odontológicos preventivos, projetos de educação e saúde bucal. Conheci uma profissional, uma dentista, que ela mencionou que já visitou uma comunidade que a família inteira só tinha uma escova de dente. Será que é por falta de acesso a recursos ou muitas vezes falta de acesso à informação? Então, quando você vem com a informação, né, isso pode ser uma luz para aquela família e melhorando os hábitos de higiene, né? Enfim, você aplicando o que você aprendeu ali nos bancos universitários. Campanhas contra doenças bucais associadas à desnutrição, à pobreza. Esse o curso de odontologia pode auxiliar, né? Agora, quando nós falamos da agronomia, né, o curso pode trabalhar com hortas comunitárias sustentáveis, capacitação em agricultura urbana, projetos de compostagem e aproveitamento de resíduos orgânicos. Então, são muitos projetos que vocês podem envolver a comunidade e trazer benefícios. Engenharia civil, né, projetos de construção de cisternas, sistema de captação de água, né, planejamento de espaços comunitários, cozinhas solidárias, hortas coletivas, tecnologias sociais de baixo custo, né, porque a gente também tem que pensar nessa questão da sustentabilidade. Então, muitos projetos podem ser feitos, né? Na pedagogia, né, oficinas educativas em escolas sobre alimentação saudável, combate ao desperdício, né? Trabalhando ali com as crianças, né? Muitas vezes, qual é o entendimento dela a respeito do que é desperdício? Muitas vezes ela não tem ideia. E você consegue trazer essa informação, né? Projetos de leitura, contação de história, sobre cidadania, inclusão social, são super importantes. E por fim, a medicina veterinária, né, que pode fazer campanhas de saúde animal em comunidades vulneráveis, né, por exemplo, vermifugação, prevenção de zoonoses, apoio técnico para pequenos produtores na criação sustentável de animais,
Projeto de orientação sobre qualidade e segurança de alimentos de origem animal, né? Então, leite, ovos, carne, né? Tudo isso, gente, são apenas algumas ideias, mas comparado ao que vocês terão, e vocês que têm contato com a disciplina, vocês terão muito mais ideias. Então, aproveite a conversar com seus colegas de sala e você vai se surpreender, porque cada um trabalha com uma coisa. E às vezes o grupo pode ajudar muito no trabalho do outro colega, né? Vocês podem ajudar muito a vizinhança, a comunidade, o seu bairro. Tudo isso, na verdade, é o que busca quando a gente fala de extensão. A extensão é quando o saber sai da universidade e vai atingir a sociedade de forma muito mais produtiva. Então, como considerações finais, né? Então, a ONU ela nasceu para evitar a guerra e preservar a paz. Hoje, a Agenda 2030 ela amplia essa missão ao propor justiça social, dignidade e sustentabilidade. A erradicação da pobreza e a conquista do Fome Zero, não apenas como metas técnicas, mas também um compromisso ético com as futuras gerações. Então, nós aqui, né, na universidade, nós temos uma ferramenta que é estudar. Tecnicamente, você vai conhecer algo, você vai conseguir fazer um projeto, você vai conseguir atingir a comunidade com o seu conhecimento técnico, que aquela comunidade não tem, né? Então, você vai conseguir aplicar o que você está aprendendo. Então, a transformação social é garantir o direito humano mais básico, que é viver com dignidade. E assim, né, como disse o secretário-geral da ONU, o intento da Agenda 2030, Agenda 30, é não deixar ninguém para trás. Então, você vai fazer diferença na sua comunidade, você vai fazer diferença na sua cidade. E é assim que, com o trabalho de cada um, nós vamos conseguir aí auxiliar, pelo menos, né, chegar nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, pelo menos o mais próximo possível. Né? Então, assim, o que eu quis, qual foi o meu intento hoje para nós conversarmos? Né? O meu intento era dar essa visão geral, né, entender o que são os objetivos. Por que eles são tão importantes? Porque não atende só aqui, não é só do Brasil, que também já seria muito relevante, inclusive, mas é um pensamento de 193 países, né? Com essa intenção. Eu espero ter trazido aí para vocês uma visão geral, tentei ser de forma breve para não ficar muito cansativo, e amanhã nós vamos conversar com 4 profissionais especialistas, cada um na sua área de atuação, na área da saúde, na área da agronomia, na área da nutrição, da psicologia, até para que vocês que são desses outros cursos consigam identificar, consigam ouvir um profissional da área de vocês que possa ajudá-los com algumas ideias. Né? Eu espero termos um semestre muito produtivo, muito bacana e muito relevante. Um abraço a todos, gente, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.